Ações baratas alavancam a carteira? É isso mesmo? Acredito que sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre top 2 ações baratas que fazem algum sentido na carteira de investidor. Vou entrar um pouquinho mais em dois papéis, onde a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que elas estão baratas e se faz sentido ou não a gente montar a posição nesses cases. Então, antes de tudo, aquela coisa chata, aproveita, te inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana conteúdo novo sobre longo prazo, investimentos, análise de ativos e principalmente para te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Sem enrolação, bora falar um pouquinho mais sobre as top 2 ações baratas. Antes de tudo, isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma parte dos meus estudos, onde eu compartilho um pouquinho mais do meu pensamento, do meu olhar de longo prazo para alguns papéis. Então, só para deixar claro, isso aqui não é uma recomendação, mas eu gosto de compartilhar um pouquinho mais dos meus estudos financeiros. Vamos lá! Primeira ação. Copel. Por que a Copel? O que acontece? Setor elétrico. Por que uma companhia pública? Exatamente, vou explicar. Para eu embasar um pouquinho mais dos meus dados, deixa eu passar um pouquinho mais da parte financeira, dos números dela, para entender o porquê que ela está barata. Primeiro, a companhia hoje tem um valor de mercado de mais de 17 bilhões de reais. A gente pode ver que historicamente a companhia está trazendo um histórico de crescimento mais dividendos. Outro ponto, a companhia hoje está numa relação preço-lucro perto de 4,5. Importante aqui, preço-lucro tá histórico passado e a gente está olhando para lucros futuros. Então esse é o ponto que eu vou explicar um pouquinho mais do porquê que a companhia tá barata. Outro ponto importante do setor elétrico é que a companhia está negociando abaixo do valor patrimonial, ou seja, o preço da ação está abaixo do valor patrimonial, uma relação hoje de 0,90, isso é barato. Outro ponto, a companhia tem um yield extremamente relevante, 13,7%, uma tradicional pagadora de dividendos, e é um dos pontos que eu vou entregar também. Por que faz sentido a gente, numa ação barata que está pagando dividendos, fazer sentido a gente entrar? Principalmente porque eu gosto muito de ação de crescimento, mas nesse caso tem drivers importantíssimos e especiais em relação a esse papel. Também a companhia tem uma dívida bruta hoje próximo de 10 bilhões de reais, uma relação dívida líquida EBITDA de 1,28, importantíssimo esse ponto. O setor elétrico tem relações maiores de endividamento, mas a companhia está conseguindo trazer níveis saudáveis, principalmente porque são projetos que demoram a amadurecer e a companhia está conseguindo fazer uma gestão de investimentos extremamente importante, e é um dos porquês também que eu acredito que essa ação está barata. Também a companhia vem com EBITDA crescente desde 2015, ou seja, crescendo ano a ano, a parte de crescimento médio anual também próximo de 15%, com um ROI de 22%. E o que é ROI? ROI é o retorno sobre o capital do controlador, retorno sobre o capital do acionista. Ou seja, eu gosto muito de olhar o ROI porque é o que o dono da companhia, que é o gestor da companhia, está olhando. Um ROI de 22% é muito bom, principalmente porque é o que rende basicamente o dinheiro dele no nível da operação. Também a companhia traz margens importantes de lucratividade, ou seja, margem operacional de 22,8% e uma margem líquida de 21%. Mas o principal ponto aqui, por que a Copel tá barata? Deixa eu trazer para vocês aqui mais alguns dados, até porque a gente entrou na parte financeira e a gente viu que a companhia é uma tradicional pagadora de dividendos com crescimento e com qualidade de dívida líquida EBITDA, que é um ponto que eu gosto de olhar bastante, e a companhia também, nesse rally das elétricas, digamos assim, a companhia ficou um pouco para trás. Então o mercado focou muito em Equatorial, Engie e Taesa, e basicamente a Copel ficou um pouco para trás, sendo que ela consegue entregar serviços de extrema qualidade, uma cadeia, uma operação extremamente salutar e também níveis importantes de endividamento, que é onde a gente pode ver nas elétricas um movimento muito forte de juros financeiros em relação aos empréstimos. Então essa relação de dívida líquida EBITDA 1,28 é um dos grandes fatos importantes para a operação e demonstra a capacidade do papel e como está barato frente aos lucros futuros, que a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo. Então a gente pode ver que a companhia está numa relação preço-lucro extremamente atraente frente à possibilidade de lucratividade futura, basicamente, ou seja, ela ficou para trás no rally das elétricas, que nem eu falei para vocês. Também a companhia tem alto pagamento de dividendos, ou seja, ela está conseguindo crescer com alto pagamento de dividendos, porém ela distribui quase que 100% do lucro líquido ajustado, ou seja, ela já tem operações mais amadurecidas. Outro ponto importante é que a companhia está com uma redução da alavancagem da dívida e isso demonstra uma capacidade dela de pagar dividendos. Dívida líquida EBITDA a 1,28 é extremamente salutar e traz uma capacidade da companhia fazer pagamentos, proventos, ou seja, isso deixa a ação barata frente ao resultado futuro. Esse é um case extremamente importante para uma ação que é conhecida por pagar dividendos, por transferir caixa da companhia para o bolso
do acionista. E também a companhia está com uma nova política de dividendos para um nível de alavancagem em relação a esse movimento. Então, para demonstrar uma das razões que ela está barata e principalmente de trazer dividendos, de trazer movimentos, é essa questão de alavancagem. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse ponto, deixa eu trazer uma parte dos dividendos dela para a gente trazer um cenário em relação a essa companhia. Primeiro, a gente pode ver que a companhia está com uma dívida líquida abaixo de 1,5 e isso demonstra um yield de 13%, que eu já passei aqui para vocês. Então, esse é um ponto importantíssimo. A companhia distribuiu em 2020 2,5 bilhões de reais de caixa, ou seja, isso é 65% do lucro líquido limitado. Ou seja, a companhia distribuiu 65% do seu lucro líquido e foi extremamente relevante no período. E como é que esse cálculo é feito? A companhia está com uma redução de alavancagem da dívida. A gente pode ver que, dados os últimos trimestres, a companhia vem numa redução extremamente importante de alavancagem e custo da dívida, ou seja, a companhia está conseguindo diminuir a dívida líquida e também a relação dívida líquida EBITDA aumentando exponencialmente. Isso demonstra, frente a uma relação preço-lucro de 4,5, a companhia com mais caixa e uma relação mais baixa de endividamento, demonstra uma ação que está barata, ao meu ver. Importante esse caso, não é uma recomendação, mas é um ponto importantíssimo que eu gosto de trazer. Um dos pontos super importantes na companhia é que ela está trazendo uma remodelagem da operação. E o que seria essa remodelagem? Primeiro, é um crescimento na parte de suprimento de energia elétrica, novos contratos, revisões tarifárias, o que é super importante, traz mais margem, traz mais lucro líquido e principalmente redução das provisões de despesas, reduções das provisões em relação aos resultados. O setor elétrico ele era extremamente impactado por essas provisões, ou seja, a companhia está conseguindo gradativamente diminuir essas provisões, o que acarreta no melhor lucro líquido, numa melhor relação dívida líquida EBITDA, consequentemente pagamento de dividendos e a companhia com caixa para fazer novos investimentos, novas frentes, novas operações e consequentemente trazer mais retorno e valorização da ação. Então, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários, é super importante essa interação, até para eu saber um pouquinho mais da tua opinião e a gente conseguir trocar um pouquinho mais de ideias sobre esse assunto. Deixa, concorda comigo, não concorda? Deixa nos comentários, isso vai ajudar muito. Hoje eu tô por fazer intriga. Esse é um ponto importante. Das top 2 ações baratas, a segunda vai gerar muita controvérsia. E é um ponto que eu vou trazer para vocês, vou trazer o meu racional em relação a isso e eu acredito que vai ter muita gente que vai discordar comigo. Mas vamos lá, Marfrig, exatamente isso. Nessas aquisições agora que a companhia andou fazendo, principalmente da Brasil Foods, eu comecei a revisar os números da companhia para entender um pouquinho mais o que ela fez, como que ela fez e qual é o futuro em relação a isso, e a gente chegou numa relação de top 2 ações baratas. Por que esse caso? Antes de tudo, para explicar um pouquinho do meu racional, deixa eu entrar nos dados dela, até para vocês entenderem onde ela está posicionada, quais são os níveis atuais de alavancagem financeira da companhia, de operação financeira de rentabilidade, para a gente entender melhor um pouquinho mais desse movimento. Bora lá! Então, a companhia hoje vale mais ou menos 14 bilhões de reais. Ela é uma companhia que historicamente demonstrou crescimento, ou seja, ela estava no mercado difícil de commodities, ou seja, de carne bovina, basicamente. Hoje a companhia está numa relação preço-lucro de 4,20, então uma relação baixa se a gente for comparar com outros players. Uma relação preço-valor patrimonial de 6,6 e a companhia está com um yield de 1%, que é baixo, mas diferentemente da Copel, a companhia está investindo muito em expansão. Ou seja, a companhia hoje tem uma dívida de 27,5 bilhões de reais, também uma relação de dívida líquida EBITDA de 1,7, que é basicamente a dívida bruta menos caixa sobre EBITDA, e a companhia vende EBITDAs crescentes desde 2015, ou seja, ela fechou 2020 com 9 bilhões de reais de lucratividade de EBITDA. Também a companhia tem um ROI de 255%. O que é isso? Capital do acionista. A gente pode ver que quanto melhor o ROI, é basicamente o capital do acionista está rentabilizando. Então, ponto super importante para o nível de operação, ou seja, a companhia ela tem dívidas altas, ou seja, ela faz financiamento via terceiros, consequentemente o ROI tende a ficar mais alto caso a companhia cresça bastante o EBITDA, que a gente está vendo agora nos últimos 5 anos, que ela cresceu bastante o EBITDA. Também a companhia tem boas margens operacionais, ou seja, uma margem EBIT perto de 12% e também margens líquidas de 6,7%. E vamos lá, por que eu acho essa ação barata? Antes disso, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal,
toda semana conteúdos novos sobre finanças, investimentos e análise de ativos, principalmente para te ajudar na carreira, na jornada de investidor com análise de longo prazo. Ou seja, um holder não é comprar e esquecer, é comprar e a gente revisar constantemente, é comprar e a gente trazer novas operações, é comprar e a gente trazer um olhar de longo prazo, onde cada vez fica mais fácil a gente comprar os ativos. Então aproveita e te inscreve, isso te ajuda o canal e vamos lá. A Marfrig, ela tá barata por uma série de razões. Basicamente, a companhia desde 2018 vem conseguindo criar mais valor em relação à empresa, cada vez mais trazendo produtos mais não tão comoditizados, que é o setor onde ela está inserida, que é carne bovina, basicamente, e trazendo uma parte mais gourmet, onde ela consegue trazer maior valor agregado nas operações. Então, esse movimento desde 2018, que é muito claro no mercado, é um ponto extremamente positivo. Agora a companhia está conseguindo se consolidar também, principalmente porque dentre os três mercados de carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, ela fez a aquisição agora de grande parte da Brasil Foods, ou seja, ela está conseguindo trazer uma capilaridade na operação, ou seja, ela está conseguindo abrir mais os braços em relação ao mercado global de proteína. Isso indica possibilidade de grande lucratividade. Da mesma forma que a Brasil Foods vem numa tendência de redução da alavancagem financeira, consequentemente uma possibilidade maior de lucratividade, a Marfrig juntando essa expansão, essa sinergia, a uma possibilidade, a uma tendência dela conseguir crescer exponencialmente a lucratividade, consequentemente é uma ação que hoje se encontra barata. Claro, essa é a minha opinião, esse é o meu movimento e é um dos porquês que eu trago isso aqui para vocês. Mas outro ponto importante trazer é que ao redor de 70% das aquisições, dos M&As, das fusões e aquisições, dão errado. Então, esse vai dar certo? Vamos ver, a gente vai saber no futuro. Não posso dizer que sim e não, mas é um ponto importante a gente ter ciência em relação a esses movimentos. Existe uma ação que, ao meu ver, ela tá barata, existem riscos enormes de gestão, de sinergia, de fazer as fusões nas operações e principalmente do mercado comprar ideia em relação a esse nível de operação. Então esse é um dos principais pontos que eu trago, ou seja, tem risco nos dois cases. A Copel, principalmente porque ela é uma empresa extremamente pagadora de dividendos, ou seja, grande parte do lucro líquido dela, ela distribui dividendos, ou seja, é uma ação que pelos múltiplos ela tá barata, mas ela não tem grande capacidade de investimento, até porque já é um setor extremamente amadurecido. Do outro lado, a Marfrig tem inúmeros desafios em relação às sinergias e também à geração de valor dentro do setor extremamente comoditizado. Então a gente vê duas companhias, setores diferentes, realidades diferentes, mas pelos múltiplos, pelos fundamentos, são empresas baratas. Deixa eu só trazer para vocês aqui um pouquinho mais do resultado da Marfrig. Isso é super importante para entender um pouquinho mais do racional e principalmente para entender mais como a companhia tá barata frente ao seu movimento de longo prazo. Vamos lá! Dentro do EBITDA, a gente pode ver o EBITDA cresceu 99% de 2009 para 2020, ou seja, grande parte desse crescimento veio da operação de América do Norte, ou seja, que é uma operação com dinheiro, com PIB, onde as pessoas conseguem comer mais carne, ou seja, a gente pode ver que a companhia está investindo em mercados com renda para fazer essa capacidade de compra e, consequentemente, a companhia está focando todos os seus esforços na parte da América do Norte. Então, esse aumento de lucratividade grande demonstra capacidade de crescimento, mas também demonstra como a companhia ainda tem chance de mercado, ou seja, tanto na América do Norte quanto na China, que é grande parte das suas exportações. Então essas duas operações demonstram a capacidade e como ela está frente aos fundamentos, frente aos movimentos, a companhia tem chances de estar barata, principalmente em relação aos crescimentos. Importante, EBITDA é um fundamento a ser analisado, mas a gente nunca pode analisar um fundamento somente específico. A gente pode ver, tem que ver todo o rol, principalmente para te ajudar em relação aos casos. Então eu passei aqui para vocês os fundamentos dela e depois entrei um pouquinho mais na parte dos números dela, depois na parte mais de EBITDA, onde a gente faz algum cenário para entender o racional que eu prometi aqui no vídeo. Top 2 ações baratas. Bons investimentos e até a próxima!